Havia um grande campeão de pôquer que era considerado o melhor de todos os jogadores de pôquer. E então fizeram um desafio para ele, reunindo os maiores jogadores de pôquer. Eram cerca de 5 pessoas, 5 adversários que iam jogar numa mesa com ele, uma rodada de pôquer para ver quem seria o melhor. Então, o melhor dos jogadores estava à mesa com 5 grandes jogadores de pôquer. E desses 5 aí, haviam 2 jogadores, que eram dos mais temidos jogadores de pôquer. Porque um deles chegou até aquela mesa de pôquer e aquele torneio ali com muitas fichas. Significa que quando ele fazia as apostas, ele podia suplantar as jogadas dos outros jogadores de pôquer. Então ele estava sempre à frente nas jogadas, por causa da sua quantidade de fichas. E um outro jogador era bastante prudente e inteligente. Eram 5 dos melhores jogadores, estavam jogando contra o melhor. Então, no meio do jogo, no meio dos jogos, caiu o primeiro saiu da mesa. Depois saiu o segundo, depois saiu o terceiro, e acabou ficando somente eles 3, o melhor e os outros 2 grandes adversários. E então eles foram jogando, até que caiu o jogador mais prudente, ficando o jogador que tinha mais fichas. E aqueles 2 ficaram jogando, e no final caiu o jogador que tinha mais fichas, ficando melhor na mesa. Então, quando todos estavam preparando para se despedir, o melhor jogador chegou e falou assim: fulano de tal, que estava sentado aqui na mesa, eu quero que ele sente aqui para continuar jogando comigo. Eu quero fazer um desafio ainda com ele. E aí alguém alegou: olha, ele não tem mais fichas. E ele já perdeu as fichas. Então ele foi e meteu a mão no bolo de fichas dele, a metade, e falou assim: eu tenho aqui a metade para ele. E colocou a metade de suas fichas do outro lado da mesa. E então ele continuou jogando com aquele homem. Continuou jogando. E ele venceu também. Venceu ainda aquele jogador que ele elegeu para estar jogando com ele. E no final do jogo, ele foi, pegou de novo o bolo de fichas e falou assim, entregou para ele outra vez: pode ficar com essas fichas aqui. Aí essa pessoa depois ficou bastante curiosa e falou assim: por que você fez isso? Aí ele foi e falou assim: eram 5 jogadores contando com você, não é? Era tinha bastante fichas, não era? Era o mais forte jogador que eu enfrentei, não é? Sim. O outro era o mais experiente e o mais prudente, não é verdade? E o outro era assim e assim. E o outro era assim e assado, não era? Sim. Mas você eu considerei digno de estar jogando comigo ainda. Então por isso você pode ficar com essas fichas. Essas fichas são minhas.